Este filme é baseado em eventos reais que levaram à viagem inaugural do Titanic. Foram feitas pesquisas detalhadas sobre a vida dos homens que o construíram. A maioria dos personagens é real. No entanto, alguns elementos foram criados com o propósito de dramatização. As águas estão paradas. O estaleiro quase silencioso. Mas há um século, este local em Belfast testemunhou a construção de uma lenda. Aqui nasceu o navio mais famoso que o mundo já viu. O Titanic. Ele deveria ser colossal, magnífico, construído à altura da visão dos homens que o criaram. Homens motivados por uma ambição sem limites e uma convicção absoluta. A verdadeira e esquecida história do Titanic é a dos trabalhadores que fizeram o navio mais luxuoso do mundo com as próprias mãos. É uma história de violência e drama político, de desespero, tragédia e vergonha. O Titanic, após 5 anos de construção, afundou em menos de 3 horas. 1.500 pessoas morreram. Entre elas, alguns dos homens que ajudaram a dar vida ao navio. Esta é a história desconhecida desses homens e de seu navio. Titanic, a lenda. O Titanic nasceu na grande era de navios de luxo, quando estaleiros e operários disputavam uma batalha feroz para ver quem construiria os maiores, mais fortes e mais velozes navios. Grã-Bretanha, Estados Unidos e Alemanha travavam uma guerra pelos enormes lucros do transporte transatlântico. Estavam em jogo o orgulho das nações e o dos operários. Nessa grande era, cada novo navio levava um grupo de segurança, especialistas selecionados para resolver problemas na primeira viagem. O Titanic não era diferente. Quase 15.000 homens trabalhavam no estaleiro Harland & Wolff em Belfast. Ferreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas e projetistas. Eles eram os melhores, os mais capazes, selecionados por todas as ilhas britânicas. Tão bons quanto os melhores do mundo. $4.000 desses homens trabalhariam no Titanic, e desses, apenas 8 seriam escolhidos para a viagem inaugural. A jornada de uma vida. A história deles começa 5 anos antes em Londres. Claro que Cunard gostou do subsídio do governo. Não preciso Casa Downshire, Belgravia, Londres, 1907. O local é a casa do irlandês William Peary, presidente da empresa de fabricação de navios Harland & Wolff. Naquela noite, ele recebia outro magnata da navegação. O navio deles quebrou o recorde da travessia do Atlântico. É uma grande Bruce bobagem. Ismay, presidente da companhia de navegação White Star Line e membro da Sociedade Londrina. A Cunard, concorrente da White Star, havia acabado de lançar o navio mais veloz do mundo. Ismay estava determinado a não ficar para trás. Como eu sempre disse, Bruce, velocidade não é tudo. Mas com certeza você entende por que devemos reagir. Essa busca por velocidade da Cunard é fútil, os custos não compensam. Se as pessoas querem grandeza, vamos lidar. Ele será tão grande como Mauritânia? Não, 1,5 vezes maior. O maior navio que o mundo já viu. Para competir com a Cunard, são necessários 2 navios. Para vencê-los, são precisos 3. Belfast, 1907. O acordo foi fechado em Londres, mas o Titanic seria construído em Belfast, que era o centro industrial da Irlanda e contava com trabalhadores talentosos que haviam tornado a Harland & Wolff a maior construtora de navios do mundo.
Agora, alguns deles estavam prestes a entrar para a história. Eu já fiz minha parte. Tem que voltar. Temos um problema aqui. Vai pedir ajuda. Artie Frost, 33 anos, recém-promovido a capataz do setor de máquinas. Sr. Frost! Sr. Frost! Eu sei meu nome, filho. Qual é o seu? Albert Cunningham, senhor. Você começou hoje? Sim, senhor. Aprendiz de máquinas. E Alf Cunningham, o novo aprendiz, o cargo mais baixo em uma empresa com 14 mil trabalhadores. Diga o que sabe sobre o motor de um navio, meu jovem. Nada, senhor. Mas... Então é bom você aprender logo, meu filho. Ou cai fora em um ano. Artie Frost também começara como aprendiz. Ele sabia como o estaleiro funcionava. Aos poucos ele foi sendo promovido, mas para chegar ao cargo de capataz, ele precisou esperar que seu pai se aposentasse. O comando da companhia também era uma questão familiar. É um fato. A Cunard nos ultrapassou. Vamos mostrar que esse lugar é nosso. Eu sei que vai aproveitar a chance para fazer isso, William. O chefe de projetos era o irmão da esposa de Peary, Alexander Carlyle. Era uma relação no mínimo tensa. Tommy, Roderick, Alexander já contou a vocês? De fato. É uma boa notícia. Thomas Andrews era sobrinho de Peary. Muitos achavam que ele estava sendo preparado para assumir a empresa. Uma nova classe de navios. É extremamente ousado. Roderick Chisholm, desenhista-chefe. Eu disse a Ismay que posso entregá-los em 4 ou 5 anos. Sério, William. Todos sabemos que gosta de menosprezar o desafio, mas francamente isso é ridículo. É um desafio do qual sei que você vai gostar. E com a ajuda de Tom e de Roderick, podemos transformar essa visão numa realidade. A determinação de Peary se refletia no estaleiro sob o comando de homens como Artie Frost. Volte pra lá e fique na maldita máquina. Faxineiro! O novo trabalho pedia mudanças. Antes de construir os navios gigantes, Peary precisava reformar totalmente o estaleiro. Novas rampas, novos pórticos. Peary estava fazendo história. E para registrar isso, ele contratou o melhor fotógrafo da Irlanda, Robert Welsh, que iria fotografar cada fase da construção do Titanic. O Titanic começou com um acordo de cavalheiros. Um ano depois, ainda não havia nada por escrito. Tudo dependia de Bruce Ismay receber o que queria. Tem 4 chaminés? Correto. Mas você disse que haveria apenas 3 motores. William acha que esses navios serão mais eficazes com apenas 3. E sabemos que quanto mais chaminés o navio tiver, mais o público terá vontade de viajar nele. A Cunard fez o Mauritânia e o Lusitânia com 4. Então, uma chaminé é ornamental. Exato, senhor. Eu acho que ele é magnífico. Quando podem começar? Podemos começar a trabalhar no navio 400 em questão de meses. O 401 logo em seguida. Então, é melhor assinar o contrato. É claro. Eles precisam de nomes. Não podem ser chamados de 400 e 401. Claro, como o 400 foi o primeiro da classe, devemos chamá-lo de Olympic. Concordo. E o 401? O navio é seu, Bruce. William, você conhece os clássicos. O Olimpo foi o lar dos deuses gregos, de fato. E quanto aos seus rivais, os titãs? Gigantes, todos eles. O parceiro de Olympic, então, deve ser o Titanic. Muito bem. Então será Titanic. O navio não poderia ter um nome mais adequado. Olympic e Titanic. Na opinião de Peary, esses grandes navios dariam início a uma era de prosperidade sem limites. Antes que Lord Peary pudesse construir o futuro, era preciso destruir o passado. 3 rampas foram removidas para abrir espaço para o Olympic e para o Titanic.
Em meio ao caos, a visão de Peary começava a tomar forma. Esses navios gigantes precisariam de pórticos de construção como o mundo nunca havia visto. Uma estrutura de aço grande o bastante para permitir a construção do Olympic e do Titanic lado a lado. A estrutura de 70 metros de altura, 256 de comprimento e 82 de largura, foi construída pela Harland & Wolff ao longo de 2 anos e custou 175